Cumprimentos amados com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa 12ª videoaula das lições da faixa etária de jovens do primeiro trimestre de 2023. Hoje estaremos estudando acerca do seguinte assunto: uma vida cheia do Espírito. Nosso tema geral da lição desse trimestre: separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Texto principal: Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, só teremos vida plena, só teremos vida em paz, com tranquilidade, se não andarmos segundo a carne. Mas o que o texto está nos mostrando é que não há condenação nenhuma para quem está em Cristo Jesus. E quem são as pessoas que estão em Cristo Jesus? Todas aquelas que não andam segundo a carne, mas são pessoas guiadas pelo Espírito. Resumo da lição: Deus não prometeu uma vida sem aflições para quem é cheio do Espírito, mas Ele garante sua presença e consolo em todos os momentos, além de garantir também para nós a vida eterna. Ele não garante que não enfrentaremos lutas e adversidades, mas garante que estará conosco, como Ele mesmo disse para os seus discípulos: e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E por último, a maior bênção e o maior galardão, a vida eterna. Portanto, vale a pena viver cheio do Espírito. Temos galardão aqui e temos galardão na eternidade. Nosso texto bíblico. O texto bíblico geralmente é lido em sala de aula. Romanos 8, verso 1 ao 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Uma revelação tremenda da palavra de Deus, mostrando o que Cristo fez, a sua obra redentora, consumada na cruz, a manifestação do Espírito de vida, que é o Espírito Santo em total liberdade de ação, através do sacrifício de Cristo, nos dando vida e nos livrando da morte. Bem, vamos à nossa introdução. Paulo, escrevendo aos crentes que estavam em Roma, alertou e exortou a igreja a respeito dos conflitos internos entre os cristãos gentios e os judeus. Alguns gentios convertidos estavam cedendo ao apelo do legalismo. Paulo reforça aos membros daquela igreja que aqueles que vivem uma vida cheia do Espírito Santo não vivem debaixo da condenação e nem segundo o legalismo, ou seja, eles não mais tentam se auto-justificar através da prática de algumas leis ou de algumas regras. Eles entendem que a sua justificação ocorre pela sua fé no unigênito Filho
de Deus. Claro que isto não pode ser levado também ao outro extremo e querer viver a vida sem regra nenhuma. Não é isso, né, que o contexto está falando. Não é isso que a nossa lição quer ensinar. Que podemos viver uma vida desregrada e, ao mesmo tempo, ganharmos a vida eterna. O que estamos dizendo é que não é a prática de regras que garante a nossa salvação, mas a nossa fé na pessoa bendita de Jesus. O apóstolo os incentivou a guardar a fé genuína em Jesus Cristo e serem cheios do Espírito Santo, apesar dos sofrimentos e angústias que estavam suportando naquele momento. Ou seja, o apóstolo incentiva os cristãos a guardar a fé mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às angústias que eles estavam enfrentando naquele momento, naquele instante, né? Primeiro tópico. A lei do Espírito livra da lei do pecado e da morte. As Escrituras Sagradas destacam a segurança daqueles que estão escondidos em Cristo, que foram declarados justos e tiveram suas dívidas quitadas mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo. Olha que obra extraordinária. Quando que as nossas dívidas diante de Deus são quitadas? Mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo. Não tem como ser quitada de outra forma. Depois de experimentar o novo nascimento, o crente deve andar debaixo da lei do Espírito Santo. Um crente avivado evidencia sua comunhão com Deus mediante o fruto do Espírito, como aparece em Gálatas 5, verso de número 22. Qual que é o fruto do Espírito Santo? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quem tem o fruto do Espírito não vive de aparência, mas evidencia uma transformação radical mediante seu testemunho pessoal. Paulo afirma que isso era impossível à lei, que tinha a função de apontar o pecado e era incapaz de impedir o seu efeito. Ou seja, a lei não tinha condições de remover o pecador, nem tampouco tinha condições de justificá-lo. Pelo contrário, a lei o sentenciava. A lei mostrava de que esse pecador era digno de uma punição, porque havia transgredido a própria lei de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, contudo, ele não foi vencido pela lei da carne. Pelo contrário, a subjugou, fazendo a vontade do Pai e não cometendo pecado algum. Dessa forma, a justiça da lei também se cumpriu na vida daqueles que andam segundo o Espírito Santo, ou seja, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, que entregaram suas vidas para Jesus. A justiça da lei está sendo-nos cumprida em nossas vidas. Segundo subtópico, os que vivem no Espírito se interessam ou se inclinam para as coisas do Espírito. Veja bem, Paulo divide as pessoas em dois grupos. Primeiro grupo, os que vivem segundo a carne, que são aqueles que se habituam a viver segundo os seus próprios prazeres, suas próprias vontades. E existe um segundo grupo, que são os que vivem segundo o Espírito, que são aqueles que estão habituados a viver segundo a direção do Espírito Santo, e isso para eles não é pesado, não é um peso. Para viver segundo a carne, é se entregar à prostituição. Né? Aqueles que vivem segundo a carne, ou aquele que deseja viver segundo a carne, é entregar-se à prostituição, à impureza, à lascívia, à idolatria, à feitiçaria, às inimizades, às discussões porfias, né? As emulações, os ciúmes, as iras, as pelejas,
as discórdias, a embriaguez, ou seja, todas as obras da carne descritas em Gálatas 5:19 ao 21. Essas são as pessoas que vivem segundo a carne, o primeiro grupo. Viver segundo o Espírito é ser guiado pela vontade de Deus, que está revelada na sua santa palavra. As pessoas que vivem segundo a carne buscam atender os seus desejos e instintos. Elas não têm um compromisso com o reino de Deus, pois priorizam fazer segundo o seu próprio eu. Já quem vive no Espírito tem prazer em fazer a vontade divina e abrir mão do seu próprio eu. Até isso é prazeroso, porque o seu coração deseja agradar a Deus. Elas não têm o compromisso, de viver para si mesmas, mas sim para agradar o Senhor. O crente cheio do Espírito Santo, se sabe que algo vai prejudicar alguém, prefere não fazer, mesmo que sofra perdas e prejuízos. Esse é o benigno, Para saber se um crente anda na carne ou segundo o Espírito Santo, basta observar o que mais tem alimentado sua vida. Se são as coisas da carne ou se são as coisas do Espírito. Só que esse ponto, só abrindo um parênteses aqui, quando o texto diz para saber se um crente anda segundo a carne ou segundo o Espírito, não está dizendo para que a gente sair medindo as pessoas por aí. Mas, principalmente, e em primeiríssimo lugar, devemos nós avaliar a nossa própria vida. Se nós nos inclinamos ou alimentamos a nossa vida com as coisas da carne ou com as coisas do Espírito. O que a lição está estimulando não é que os nossos jovens saiam por aí julgando outros jovens, avaliando, averiguando para ver se aqueles andam segundo a carne ou segundo o Espírito. O ensinamento é que a gente se cuide, é que cada um se avalie, se autoavalie, porque se nós julgarmos a nós mesmos, Paulo escrevendo aos Coríntios diz que não seríamos julgados, Porque uma vez que a gente se julga a si mesmo e encontra-se defeituoso, logo você busca conserto. Então, você não espera julgamento, você vai se consertar, E se a gente for julgar a vida dos outros, claro que você não conhece as intenções dos outros, os desejos, os propósitos internos de outras pessoas. Você conhece os seus, Ninguém conhece o que há no homem, senão o próprio espírito do homem. Então a recomendação é que a gente se autoavalie e cada um por si busque o conserto com Deus se houver necessidade. Se não, se já estás buscando as coisas do Espírito, continue, e isto poderá servir de exemplo a outras pessoas que serão estimuladas a fazer o mesmo. Segundo tópico, a herança da vida no Espírito Santo. Todos os guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Paulo afirma que a filiação divina é exclusiva para aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Ela não é universal. Essa filiação, o fato é que nem todos são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. É isso que a palavra revela para a gente aqui em Romanos 8, a partir do 14 até o 17. Para Paulo, quem não é guiado pelo Espírito de Deus é guiado pelo espírito de escravidão. Muitos ainda vivem como escravos da lei do pecado, estando debaixo do medo da justiça divina. No entanto, aqueles que vivem submissos ao Espírito de Deus e que procuram ser guiados para fazer a vontade dele, sentem paz e intimidade com Deus por meio de Cristo, porque o Espírito de paz é o Espírito de Cristo. Então, se estamos agradando o Senhor, fazendo a sua vontade, não devemos aceitar acusação nenhuma, porque quem nos justifica é o próprio Deus. Essa paz é produzida pelo Espírito que testifica ao salvo que ele é filho de Deus. Uma vez o Espírito testificando com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus, não há o que ter medo, não há o que viver apavorado. Pelo contrário, coração cheio de gratidão por Deus ter se revelado como nosso Pai e Salvador. A redenção e a vida eterna com Deus. A igreja do primeiro século sofreu muitas perseguições por causa do Evangelho.
Mas os crentes não desanimaram e permaneceram fiéis ao Senhor, dando sempre um bom testemunho, sendo cheio do Espírito Santo. Paulo tinha certeza de que eles receberiam, ou de que ele receberia, a coroa da justiça. Escrevendo a Timóteo no capítulo 4, verso 8 da sua segunda carta, ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ou seja, todos que amarem Jesus. Todos que amarem a Jesus, claro que o esperam, cheios de esperança. Essas pessoas têm esperando por eles a vida eterna, que é a coroa da justiça dada por Deus a cada um de nós. Deus nos declarará definitivamente para toda a eternidade como pessoas justas, porque fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. O Espírito Santo intercede por nós. Paulo afirmou que o crente precisa ser paciente, pois há uma redenção futura para ele. Aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, mesmo enfrentando aflições e perseguições, dão um testemunho vivo de sua fé em Jesus Cristo. Nos momentos de aflição, em que as soluções parecem não existir, as pessoas tendem a ficar desanimadas e tristes. O crente, por mais fiel que seja, nem sempre sabe o que lhe convém em determinada situação, principalmente diante do sofrimento e da angústia. Mas ele tem a certeza de que pode contar com a poderosa ajuda do Espírito Santo. No âmago do seu ser, existe uma certeza de que ele não está só. Nesses momentos, o apóstolo afirma que o Espírito Santo toma a nossa causa, coloca-se em nosso lugar. Ele age com empatia, preocupando-se conosco, para pedir por nós diante do Pai, sabendo o que realmente é conveniente para nós todos. Paulo afirma que o Espírito Santo geme a nosso favor. Há momentos em que não há o que falar ou fazer, a não ser meter-se em adoração ou render-se em adoração a Deus e esperar pelo renovo e pelo refrigério de nossas almas na sua presença. E quando não há forças em nós, e mesmo assim queremos estar diante de Deus e nos colocamos diante do Senhor, o Espírito intercede e ajuda-nos nas nossas fraquezas. Terceiro tópico, a lei do Espírito é libertadora. Tudo contribui para o bem daqueles que estão sobre a lei do Espírito. Os cristãos romanos certamente questionavam o que estava acontecendo com eles. Para muitos, para não dizer todos, a conversão trouxe mais problemas do que soluções. Não bastasse as dificuldades com a sociedade, ainda restavam problemas internos da igreja. Como entender tal realidade? Eles ouviram o Evangelho, se entregaram a Cristo, mas o sofrimento e aflições não acabaram. Ao contrário, aumentaram. Mas quem foi que disse? Quem foi que garantiu? Quem foi que afirmou de que, uma vez entregando-se para Jesus, os problemas se findariam? Se você ler a Bíblia de Mateus, ao finalzinho, o último versículo do último capítulo de João, onde encontramos aí todo o Evangelho do Senhor, distribuído entre os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não encontramos em parte alguma Jesus dizendo: olha, me segue que você vai ter uma vida mansa, tranquila, você vai ver sua vida deitado numa bela de uma rede, numa cama confortável, dentro de uma piscina, comendo do bom e do melhor, e o melhor, com a cabeça fria, tranquila, sem preocupação nenhuma. Jesus nunca ensinou isso para ninguém. Pelo contrário, o que ele ensinou foi: no mundo tereis aflições. Mas ele nos assegura com algo: eu venci o mundo, vocês também vencerão. Então, Jesus nos chama para segui-lo porque ele queria salvar as nossas almas, que estavam perdidas no lamaçal do pecado. Esse é o principal motivo de nos alegrarmos no Senhor.
o fato de que Ele já nos garantiu a vida eterna e que essa vida vai passar, que estaremos para sempre com o Senhor. As experiências ou a experiência de Paulo lhe credenciava para dar conselhos sábios. Ele foi um homem que passou pelas mais diversas adversidades e sofrimentos, mas sabia que estava no caminho certo, dentro da vontade de Deus. Ele podia dizer com firmeza que tudo contribui para o bem daqueles que vivem sobre a lei do Senhor ou para o bem daqueles que amam a Deus. Não dá para viver sobre a lei do Senhor se não amarmos o Senhor da lei. Segundo, não há condenação contra os eleitos de Deus. O texto de Romanos 8, 31 ao 39, é um hino litúrgico que exalta a vitória de Deus e o seu amor por nós. Esse texto era e é um incentivo para os crentes perseguidos, a fim de que permanecessem firmes e seguros em Deus. Paulo fala o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus nos deu o seu próprio Filho por amor, para morrer em nosso lugar, o que Ele nos negará? Que acusação esse Deus amoroso aceitaria contra os que foram justificados pela fé em Cristo Jesus? Como que Deus aceitaria acusação contra aqueles que foram justificados pelo seu próprio Filho? Paulo reforça que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que são guiados pelo Espírito. Concluímos dizendo que, com base no texto do livro de Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo afirma que nada pode condenar ou pôr em dúvidas quem já foi justificado e santificado por Deus em Cristo e mantém uma vida cheia do Espírito Santo. Quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador não vive mais debaixo da lei do pecado. É uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo foi feito novo. Agora, a presença do Senhor em nós nos traz a alegria de sabermos que assim como Cristo ressuscitou ao terceiro dia, nós ressuscitaremos juntamente com Ele quando Ele vier para buscar os seus filhos. Se houvermos partido, viremos com Ele. Se estivermos ainda vivos, seremos transformados pelo seu Espírito e iremos de encontro ao Senhor nos ares. Deus abençoe. Até a próxima e última lição desse trimestre.